Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Alguns dentre vós já devem imaginar como está o nosso coração em face da vitória acachapante do senhor Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina, ocorrida neste último domingo, dia 19 de novembro. Sem dúvida, estamos muito felizes porque as medidas que Javier Milei poderá vir a tomar em seu governo, que agora não é uma hipótese, é uma certeza, são bastante benéficas para os fiéis católicos da Argentina e podem também ter algum impacto sobre nós aqui no Brasil. Até porque aparece na forma de uma tendência que nós temos observado nesse ano de 2023. Apesar do revés aqui no Brasil, o Brasil se esquerdizou, o governo do Brasil é um governo do atraso, da burocracia, do problema, da interferência e ingerência política em matérias que não são de sua competência. Apesar desse retrocesso que nós temos aqui, que agora temos que padecer por pelo menos mais 3 anos, se não acontecer alguma coisa. Apesar disso, a tendência em nosso continente americano de uma forma geral, e em particular no que nós conhecemos como América Latina, é o oposto disso. Quer dizer, nós optamos pelo retrocesso, infelizmente. Quer dizer, não nós, aliás, nós fizemos todo o contrário, né? Fizemos um esforço para haver verdadeiro progresso em todos os sentidos, apoiando o melhor candidato possível que havia, que à época era o Jair Bolsonaro. E assim fizemos a nossa parte. E não fomos isentos nem neutros em uma matéria que certamente nos diz respeito e nos afeta, como é a questão da política. E muitas pessoas que naquela época tiveram essas ideias falsas de neutralidade, hoje começam a ver a fatalidade do seu erro. Porque se nós tivéssemos um governo de direita hoje aqui no Brasil, muitas coisas ruins que vemos acontecer agora, que nos afetam diretamente, que afetam diretamente a nossa vida, não ocorreriam, sequer existiriam. Então, vemos que apesar do que acontece aqui, a tendência, como disse, lá fora é outra. O Equador elegeu recentemente o Daniel Noboa, que pode ser considerado de direita, né, em parâmetros gerais. Também, antes disso, o Paraguai, como de costume, elegeu o Penha, que é um jovem político também, do partido lá que é dominante já há mais de um século no Paraguai, e que também é de direita, o Partido Colorado. Então, agora presidente do Paraguai foi eleito, acredito que na primeira metade desse ano de 2023, estão consolidando mais uma vez a direita no Paraguai e agora a Argentina. O Uruguai também já é de direita, então nós temos que o Lula está isolado praticamente no Mercosul, tendo 4 países, né, esses que mencionei, Argentina, o Brasil, Paraguai e Uruguai, e o Lula é o único de esquerda ali dentro agora. Então, torna as coisas muito interessantes e esse cenário, essa tendência pode se replicar também no Chile, no Peru, não é? Alguns falam até em Venezuela, mas é muito difícil na Venezuela, não é? Na Bolívia ainda mais estão perseguindo o principal opositor deles lá, né? Os comunistas, então é bem complicado. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, o prospecto é que ganhe o Trump no ano de 2024. Então, tudo isso, essa onda azul, digamos assim, é bastante positiva e é uma tendência e cria, então, por parte da esquerda, talvez algum escrúpulo, não moral, mas de viés estratégico, quer dizer, assim como Lula teve que fazer certas alianças no seu primeiro mandato para poder se eleger, e foi bastante, teve como efeito todos os escândalos de corrupção que vocês conhecem,
Agora também, não é? E se espera que procurem, pelo menos, manifestar algum resultado para que não venha a sofrer a mesma humilhação que a esquerda sofreu na Argentina, porque foi uma grande humilhação, mais de 11 pontos de vantagem o senhor Javier Milei obteve sobre o candidato da esquerda lá, o Sérgio Massa, com a vitória, como disse, grandiosa, acachapante, e mais do que isso, essa eleição logrou unir a direita, que foi o oposto do que aconteceu aqui no Brasil. Lá a direita se uniu, né? E se as coisas se mantiverem assim, tem grande esperança de dar certo. Então, a esquerda ela terá que se organizar no sentido de fazer um trabalho mais decente, apesar das suas ideias, se querem se manter no poder, na posição que ora ocupam, que está sendo claramente ameaçada por essa tendência, por essa onda azul, e é uma questão de tempo, inclusive, para que vão perdendo suas posições. Inclusive na Colômbia também não mencionei, mas a Colômbia, o governo do Petro está sendo um desastre também, como de costume, e novamente existe essa esperança, esse prospecto para a Colômbia. No México eu acho que é um pouco mais complicado, mas vocês vejam como as coisas se configuram. E nessa situação terão que ter um pouquinho mais de moderação e também fazer uma oposição muito forte, e por parte da direita terá que haver muita falta de noção para não entender que é isso que eles querem e que eles vão tentar fazer, como fizeram aqui no Brasil com sucesso. Lá eles vão tentar também desestabilizar o governo do Javier Milei e principalmente a sua aliança com o Maurício Macri, a Patrícia Bullrich, o quanto eles puderem. Então é muito importante a união deles. E no discurso, Javier Milei fala sobre isso, ele inclusive agradece, porque de fato a vitória dele em parte teve essa união, esse apoio de Boric e de Maurício Macri, o ex-presidente da Argentina, de centro-direita. Então, tendo essa compreensão, existem grandes e bons prospectos, principalmente para nós outros aqui, que queremos professar publicamente a nossa fé católica e vivê-la, educar os nossos filhos de forma católica. E que vemos um grande obstáculo, uma grande dificuldade em simplesmente fazer isso, em simplesmente poder exercer a nossa paternidade e cumprir as nossas responsabilidades como pai de família, em face de um Estado que quer roubar as nossas prerrogativas, não só o nosso dinheiro, como eles fazem muito bem, mas as nossas prerrogativas, doutrinando as crianças na escola, inclusive com péssima qualidade. Se doutrinassem com boa qualidade, ainda até seria ruim, mas de uma outra forma, ainda doutrinam para aviltar, para destruir as almas. Não? Eu digo a questão da moralidade, atacar os bons costumes. Então, toda essa violência que eles fazem em outras esferas também, fora as suas alianças com pessoas um tanto suspeitas, que põem em perigo a segurança dos nossos filhos, segurança, todo o desastre que essa gente na administração pública não sabem ter gestão das coisas. São como um pai de família gastador, gastão, que vai gastando todo o bem das famílias e colocando na conta dos filhos depois. Esse é o governo Lula, gente. Esse é o governo da esquerda em todo o canto do mundo. Entende? Por isso, assim, ó, apesar de todas as divergências que a gente tem como católico, né, pela nossa fé ao liberalismo e ao libertarianismo, o fato de eles proporem medidas desestatizantes, considerando que o Estado moderno é uma coisa, na prática, ateia e intrometida, que se intromete na nossa vida para nos prejudicar, é isso que acaba acontecendo. Não que a intenção seja essa, mas acaba nos prejudicando, tornando a nossa vida mais complicada, mais difícil, e não vai parar por aí jamais se não fizermos alguma coisa. A coisa só vai piorar porque a tecnologia ajuda a se envolver mais ainda do que não é da sua conta e assim praticar a injustiça, não é? Então,
esse tipo de proposta, como a do Javier Milei, desestatizante, devolvendo ao pai, ao trabalhador, enfim, uma certa autonomia deste Leviatã, deste monstro, que veio para devorar tudo que seja menor do que ele, que é o Estado. Um Estado ainda desse viés mais comunista, ou seja, que realmente quer destruir não só as sociedades intermediárias entre ele e o indivíduo, como já faz o liberalismo, mas quer destruir também o próprio indivíduo, qualquer um, é o elefante contra a formiga. Então, diante dessa realidade do Estado à moderna, que é um Estado ateu e invasivo, abusivo, né, dilatado, exagerado, então, diante dessa realidade, essas medidas são benéficas. Aí, claro, podem ter lá os seus aspectos, em parte, limitados, não é? Porque não traz toda a solução do problema, e em parte também alguma problemática pode ter. Mas o fato de fazer um contraponto a esse Leviatã comunista é fantástico. Isso é muito positivo, principalmente olhando do ponto de vista da fé católica. É por isso que nós não podemos ser neutros de uma situação como essa. Eu vou explicar para vocês, brevemente, ainda um pouco mais da nossa alegria, com alguns fatos decorrentes dessa eleição. Então, importante dizer que Milei foi eleito não sozinho, também tem a vice-presidente lá, que é a Victoria Villarruel. Então, ela fez principalmente uma ponte entre os católicos tradicionais e o próprio Milei. Por quê? Porque ela é uma pessoa que vai à missa tridentina, que também procura defender os direitos não só dos humanos, né? Os direitos não só dos terroristas da época lá que eles tiveram também, muito parecido conosco a história da Argentina, tiveram também lá os terroristas na época do regime militar, que eles tiveram, né? Mas também defende as pessoas, os civis, enfim, aqueles que foram afetados por esses terroristas. E ela apoia, o pai dela era um militar, um herói da Guerra das Malvinas. Então, tudo isso mostra essa proximidade entre esse governo agora na Argentina e os valores católicos tradicionais, embora nós saibamos que existe aí uma distância, existem algumas diferenças. Contudo, só o fato da vice-presidente da Argentina ir à missa tridentina, ser taxada pelos modernistas como lefevrista, por frequentar a missa da Fraternidade São Pio X na Argentina, isso eu tenho confirmado, está bem? Tenho confirmada essa informação. E isso, inclusive, é noticiado neste mesmo site que fez entrevista com o Bergoglio já, essa revista periódico Perfil da Argentina, e você note que eles falando, olha que coisa maravilhosa essa manchete, o catolicismo de Victoria Villarruel, lefevismo, militares e a desconfiança do Papa Francisco. Tem coisa mais maravilhosa do que ouvir isso, gente? Tem coisa mais maravilhosa? Desconfiança. Desconfiança de uma pessoa altamente suspeita, né? Para não dizer de um herege categórico, que é o próprio Francisco. Quer dizer, a desconfiança de uma pessoa que não pode ter nenhuma confiança, né? Então, a desconfiança dele dá credibilidade à Victoria Villarruel. E, mais do que isso, a repercussão da vitória do Milei no contexto católico tradicional pode ser resumida pelo que disse aqui o autor do site gringo Horatecelli. Ele fala assim: Javier Milei, eleito presidente da Argentina, em um repúdio de Francisco e do peronismo pelo povo da Argentina. Então isso resume tudo. Toda a nossa mensagem é essa, quer dizer, o que Francisco trouxe para a Argentina? O que ele fez de bom?
pelo catolicismo na Argentina? Que eu saiba, a única coisa que ele fez, que nós podemos dizer de bom, é que algumas pessoas na órbita modernista, vendo os escândalos que esse homem produz, tendo uma grande publicidade como tem por ser uma pessoa que é apresentada como Papa, então acabaram acordando e se tornando católicos de verdade, né? Vendo que, opa, tem alguma coisa errada aí com a religião dele. Mas isso aí não é a fé que eu acredito que nós seguimos e que nós aprendemos a seguir. Então, isso foi positivo. Mas, se você olha para os números, para que serviu a eleição do Bergoglio ao papado? Para que serviu? Serviu para destruir o catolicismo na Argentina. Caiu mais de 10 pontos percentuais, tá? No espaço de menos de 15 anos. Tá? O catolicismo na Argentina. E, enquanto isso, cresce a irreligião e cresce o protestantismo naquele país, que é um país como o nosso, né, de origem católica. Muito católica. Então, o fato dos argentinos terem votado em um candidato que critica abertamente a Francisco, e que por questões eleitorais teve que abrir um parênteses quanto a isso, mas de uma forma geral, nós sabemos o que ele pensa a respeito, né, que critica Bergoglio abertamente, diz que é amigo de ditadores, comunista, promove, impulsiona o comunismo no mundo, etc. Então, tudo isso é bastante, extremamente positivo. É um sinal realmente de que a máscara dele está caindo, inclusive na própria casa. Talvez nunca como dizem, né? Santo de casa não faz milagre, e um profeta nunca é reconhecido na sua terra. Né? Então, talvez os argentinos, como conhecem melhor a PES, né, não se iludiram tanto quanto talvez muitos aí de outros lugares do mundo. Então, temos que colocar isso. Além do mais, tem a perspectiva de que com a eleição dele, Francisco não vá jamais para a Argentina depois de sua eleição. Ele nunca foi para a Argentina. Já visitou o Brasil, já visitou o Peru, já visitou tudo que é canto. E, no entanto, a própria Argentina nunca visitou. Agora que não vai visitar de vez, né? Quer dizer, se não visitou até agora, vai ser muito difícil ele visitar, dando, digamos, esse capital político para o Milei. Muito difícil, meus caros. Até porque também ele tem uma certa idade, não sei se vive mais 4 anos. Então, muito difícil acontecer de Francisco ir, embora nunca se sabe, né? Ele professa a teologia das surpresas, então poderemos ter alguma surpresa. Mas, a princípio, não haverá a visita. Essa é uma outra consequência imediata para nós católicos. E, para terminar, movimentos pró-vida olham com esperança a vitória de Milei na Argentina. Isso é uma verdade. Primeiro, por conta da própria Villarroel, o próprio Milei já defendeu a vida de uma maneira pública, disse que quer rever a legislação a esse respeito, que vigora na Argentina. Então, isso é muito positivo, tá? E assim, quem sabe, né, esta pena de morte contra criancinhas indefesas poderá ser revista, e isso já faria tudo valer a pena, meus amigos. Tudo valer a pena, porque nós devemos fazer, como cidadãos, o melhor bem possível. E, na impossibilidade de eleger um Carlos Magno, podemos dizer já mais no nosso contexto moderno, um Garcia Moreno, porque nós não temos a organização e tempo para isso, tá? Nós tendo uma pessoa que, pelo menos, né, tem a dignidade de não favorecer a pena capital a crianças indefesas, né, que são nosso próximo também, não é? Isso já é muito bom, né? Já é algo de bom que nós fazemos, pelo menos nessa vida. Né? Se nós podemos impedir isso, que na verdade é apenas interesse, ambição humana, né, e maquinação diabólica contra, que milita contra o próximo, né, contra o próprio homem. Então, pela caridade cristã, nós devemos favorecer essa iniciativa, e um pouco também, vamos pensar aí do ponto de vista aí mais prático, pragmático, nós temos que entender que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, e se nós não fazemos alianças com pessoas que têm
pelo menos um pouco de bom senso em algumas matérias que dizem respeito à segurança pública, à educação, à saúde, etc., coisas nesse respeito, não é? Então, nós vamos ser engolidos por esse leviatã, não é? Que é o Estado moderno, e bem, ficaremos naquela situação que vamos ter que optar, né? Entre o martírio, e muitas vezes o martírio branco, não é? E uma situação que vai colocar os mais fracos na apostasia, ou render-se a esse mundo, não é? Então, como nós sabemos que somos fracos, temos nossas limitações, vamos querer poder exercer a maior influência possível na esfera pública e política para que não chegue novamente esse momento. Agora, se for da vontade de Deus que seja assim, que haja perseguições, etc., etc., também nós não podemos perder tempo, não devemos nos distrair, devemos procurar viver a fé cotidianamente, fé católica, estudando, rezando, fazendo os exercícios de ascética, exercícios de piedade. Por quê? Porque sem isso nós realmente não vamos conseguir suportar as dificuldades, né? Seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, nós vamos precisar dessas coisas, viver de uma maneira consistente a nossa fé. Se for requerido de nós algo mais, como martírio, nós temos que estar prontos. Se nós não tivermos essa integridade, né, não só de palavras, mas também de obras, nós iremos sucumbir. E a vitória está com Cristo, e Cristo está em Deus, Cristo é Deus e Rei, e nosso Senhor, e nós que devemos nos submeter a Ele, devemos procurar viver também a sua vida, ser seus verdadeiros discípulos e por isso carregar a cruz, por isso também lutar pela justiça, a verdadeira justiça, que é não essa intrusão danosa feita pelo Estado à moderna, quer absorver não só o indivíduo, mas a igreja e tudo mais, quer destruir tudo, que não seja ele próprio, quer ser Deus, não é? Militar contra Deus. Então, vamos combater essa grande injustiça e nisso o nosso apoio, nossos melhores votos a Javier Milei. Viva a liberdade, que Deus abençoe a esse governo, que tudo corra bem e que as divergências que possa haver entre a direita na Argentina não destrua todos os bons prospectos que existem para esse governo, que, se Deus quiser, vai tirar a Argentina da situação difícil de inflação, enfim, toda essa complicação. Milei, digam o que disser, escreveu, eu acredito que 9, algo assim, livros sobre economia, uma pessoa que tem competência na área. Nós esperamos que ele consiga fazer um bom governo e resolver essa situação também, porque não adianta, né? Nós temos os melhores propósitos também como católicos, por exemplo, vamos pensar como argentino, e não ter o que comer. Se metade da população está em uma situação de pobreza, de indigência, enfim, de dificuldades, fica até complicado também as coisas espirituais, porque nós temos um corpo para alimentar. Se nos oprimem essas necessidades do tempo, não é? Isso acaba dificultando poder se ocupar das coisas de Deus. Não é? Então, se ele conseguir resolver a situação econômica, só isso aí, não é? Enxugando um pouco a máquina do Estado, tirando aqueles cabides de emprego que geram essa situação de déficit fiscal, que é o que nós estamos sofrendo aqui no Brasil também, etc. Então, se fizer isso, que não é também tão difícil, né? Se conseguir fazer isso, já vai ajudar bastante e que assim seja. Está bem? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.